Facopcast, a nossa voz é odontologia. Estou aqui com a doutora Karina Doro e eu já vi que o nosso assunto vai ser muito bacana. Um assunto de alto nível, muita informação, com uma profissional que tem feito coisas maravilhosas. Estou aqui dando uma olhada em toda a sua história e, poxa, que legal. Mas enfim, não vou apresentá-la, doutora. Você se apresente, fale um pouquinho da sua história na odontologia, do seu currículo, para a gente entrar no nosso tema. Olá, gente, tudo bem? Eu sou a professora Karina Doro, trabalho também com harmonização todos os dias e trabalho muito na minha clínica, dou aula já há 9 anos. Comecei a engrenar, sou ortodontista, sou dentista, especialista em ortodontia, harmonização orofacial e tenho uma trajetória aí na harmonização desde que a gente nem tinha título de harmonizadores, né? A gente nem se chamava harmonizadores. Sim. Então, são longos anos de estudo. Naquela época, a gente não tinha muito acesso, nem as empresas, mas agora tudo aconteceu, né, para harmonização. E agora vocês veio para quem é de direito, né? A harmonização veio para quem é de direito. Verdade. Nós somos especialistas em face, né? Hoje a gente dá aula Sim. de anatomia em cadáver fresco. Então, assim, é uma grande evolução técnica, científica, né? Que E a vem novidade odontologia por aí nisso daí, né? É, gente, tem novidade. Então Eu não posso- aguardem, aguardem. Não posso nem Fica falar. em off, então tudo bem. Doutor, o nosso tema é harmonização facial respeitosa e já achei incrível isso, né? Porque a gente passou por algumas fases dentro da harmonização, né? Aquele rosto mais quadrado, tal, e agora a gente percebe que está tudo mais simétrico, né? Está tudo mais leve. Como foi esse processo, doutora? É verdade. Quando a gente começou a harmonização orofacial, né? Quando eu comecei em 2014 e algumas pessoas iniciaram também, tinha-se essa visão de caracterização, né? Da gente Tá. mostrar que fez uma harmonização orofacial. Então, Entendi. acabava que os produtos eram a gente tinha poucos produtos de linha pesada, reestruturadores de fato, volumizadores. Agora, todas as empresas têm volumizadores. E os que a gente tinha eram muito pesados e as pessoas começaram a criar esse olhar um pouco mais angulado da harmonização. Certo. E aí a gente viu um processo acontecer nesse caminho aí, que não foi um processo muito bacana, né? Eu falei, eu dou aula, mas eu clinico muito também. E eu vi muitos pacientes com aversão à harmonização. Foi se criando, então, essa visão devido a esses exageros, Esses então. exageros que eu nunca compartilhei. Eu não estava na Entendi. moda, eu sofria bullying, viu? Porque eu não fazia harmonização assim. Mas também se criou uma cultura de muitas pessoas gostarem de harmonização assim. Então, para Entendi. mim, já era um caminho diferente e um pouco mais difícil, né? Então a doutora acredita muito mais então, em um processo de naturalidade, né? Isso aí. Intervenções em pontos estratégicos, sem a gente Tá. mostrar muito produto, em planos mais profundos, com técnica mais apurada, para que a gente possa ter melhor resultado de harmonização, que os preenchedores não apareçam muito. Poxa, legal. E a doutora estava falando pra gente que você trabalha muito com atores, né? Isso. E aí, conta pra gente como que é esse mundo, quais são os cuidados que você tem que ter por ele ser um ator, né? Por ele estar sempre na tela, como que funciona? Eu comecei a trabalhar dessa maneira, né? E hoje o meu público-alvo é homens, Tá. mulheres de 45, 50, 60 anos e atores e atrizes. Tem várias atrizes que vocês conhecem que eu trabalho, e são pessoas que têm que manter a sua naturalidade e não só naquele momento. Com os anos, a gente tem que tentar deixar ele sempre mais jovem, porém sem mostrar muito as intervenções que a gente vem fazendo, né? Para que ele mantenha uma imagem mesmo, né? Isso Junto, aí. uma continuidade de imagem, né? Isso aí. A Poxa. gente vê muitas coisas na mídia, né? De Sim. pessoas que fazem e todo que se mundo transforma. comenta, se transforma. Então, Sim. o meu público é um público já um pouco mais criterioso em relação a isso. E eu acho muito legal essa visão, doutora, porque é uma visão onde a gente, obviamente, né, vai ter a intervenção, mas é uma beleza natural, não é? E eu costumo falar que, assim, a gente na nossa casa, né? Tá. A gente não deixa uma parede, quando caiu um pedacinho de reboco, né, de tinta, A gente já vai lá e corrige. Perfeito. Então, o harmonizador, para mim, ele tem de fato que entrar até antes dos fatores de envelhecimento, Sim. antes das quedas faciais. Então, a gente entendendo de envelhecimento, a gente vai antes que ele aconteça, para que a paredinha não desmonte.
Então, a gente vai fazendo os pequenos ajustes Certo. e isso torna também uma harmonização mais elegante, menos agressiva, né? Mais cautelosa, digamos assim. Sim. E aí, doutora, quando a gente fala de ROF, né? Poxa, artigo todo dia, novidade todo dia, né? A tecnologia tá aí. E se você não se modernizar, se o profissional não se especializar para justamente ter em mãos, né, o melhor produto, a melhor tecnologia, a melhor técnica, ele vai se perder no meio do caminho, não vai? Sim, com certeza. A gente está sempre tendo que se atualizar. A gente tem faculdades, né, incríveis como a FACOP, que Sim. disponibiliza cursos, que disponibiliza tanto ensino para nós, né? Então, é obrigação do profissional que trabalha com injetáveis, que trabalha com anatomia, se especializar, Isso que é estudar legal, cada né? vez mais. Precisa, Né? precisa também ter o cuidado da anatomia, né? Cuidado não, essa é uma obrigação. Putz, perfeito. Todo Ótimo. harmonizador tem obrigação de estudar a anatomia profundamente. Porque senão ele vai errar, né? Porque a anatomia já é a certeza dela, que a gente tem dela, é de não ter a certeza, não é isso? Entendi, porque então, cada, se a gente cada não ser humano tem o seu jeito. Exatamente. Então, se a gente não estuda, né, profundamente, a gente tem muito mais intercorrências, problemas graves. Então, é interessante que a gente sempre se mantenha estudando, né, com tudo fresquinho, tecnologia, sobre produtos, cada hora lança um produto novo e a gente tem que saber, né? E doutora, como lidar assim com aquele desejo do paciente? Sabe aquele desejo que você sabe que não vai ficar bom? E aí, como que vocês lidam com isso? Porque deve ser difícil, né? Mas é aí que a gente entra como profissional que se diferencia. A gente tem que conversar com o nosso paciente sobre todos os processos, sobre a anatomia da face. Então, não é uma questão de ele querer, porque depois a gente é apontado como, você que era o profissional, você que tinha que me fez, falar. né? Entendi. Então, a gente tem que ser muito claro, objetivo, falar de maneira simples com o nosso paciente, para que ele entenda o caminho dele diante dos procedimentos. É justamente o tema, né? A harmonização facial respeitosa. Isso aí, respeitar hereditariedade, gênero. Legal. A gente tem que entender sobre diferenciação de gênero, para que a gente não coloque, aprendemos uma técnica e vamos colocar para todo mundo. Não é assim. Protocolos são ótimos, mas eles podem e devem ser personalizados, né? Exatamente. Eu falo que, às vezes, a gente tem um profissional que faz um lábio maravilhoso, mas ele faz igual para todo mundo. Você imagina num círculo de amigas, todo mundo com lábio igual. Todo mundo passando aquele profissional e todos ficaram iguais. Né? Então, não é só sobre ser bonito, é sobre dominar todas as técnicas e saber adaptar elas para cada um dos pacientes. Bem, doutora, já te digo que fiquei super ansioso por essa novidade, hein? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Mas que bom, então, né, estarmos juntos falando sobre isso, falando sobre todo esse processo de harmonização. E eu enxergo que é uma tendência, né, doutora? Esse processo de harmonização mais fino, natural, mais respeitoso, né? mais natural. Você vê, né? agora todo mundo está tirando procedimento, tirando produto. Olha que incrível, né? E não pode ser assim. Na verdade, a gente tem que colocar produtos de maneira mais estratégica. Sim, né? sim. E com quantidades mais planejadas, digamos assim, porque também os grandes problemas que acontecem são pela quantidade excessiva de produtos. E às vezes o menos é mais também na harmonização. Isso aí. Ai, que bom. Gente, um orgulho estar com vocês, viu? FACOP sempre. Eu que agradeço. E doutora, como a gente termina todos os nossos episódios, o nosso slogan é: a nossa voz é odontologia. Aí eu sempre pergunto, qual que é a voz, então, que grita dentro da doutora Karina hoje? Qual é a voz? A voz que grita aí dentro da doutora Karina. O que você passa para as pessoas. É estudo. Perfeito. É beleza, é respeito. Que bom. Isso. Obrigado, doutora. Eu que agradeço a FACOP por também estar com a gente nesse processo de evolução. Se não fosse a FACOP também, muitas coisas não teriam sido realizadas. A gente sabe a importância que a faculdade tem na odontologia. Hoje a gente olha a ROF, a gente pensa FACOP, né? Foi um processo muito importante. E agora vocês que passam, né? A FACOP foi um braço junto com vocês. Isso aí, agradeço no meu nome e todos os profissionais, né? Que tem a alegria de também trabalhar com vocês. Obrigado, doutora. Eu que agradeço. FACOPcast, a nossa voz é a odontologia.